Olá, 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 olá! Vamos enfrentando nosso livro aqui, Origens Lessa, o Evangelho de Lázaro. Muito bem, um livro. O autor está meio esquecido, infelizmente, é um bom autor, e a ideia aqui é trazê-lo, da minha parte pelo menos, né? Trazê-lo de volta. Ele tem muita coisa escrita, eu estou deixando aqui em cada vídeo a quantidade enorme de coisas que ele fez. É um escritor falecido já. E esse Evangelho de Lázaro é ambientado naquela história da ressurreição de Lázaro, lá da Bíblia. Aqui um Lázaro angustiado, problemático, complicado. Valeu? Vamos continuando então. Agora eu vou iniciar o capítulo 18, capítulo 18. Eu adorava o mestre, ele, Lázaro, falando. Tinha razões, tivera sempre, mas por motivos que não sei me explicar, punha o meu caso num plano diferente dos outros milagres a que tantas vezes assisti. Talvez porque me envolveste mais e tanto fora obrigado a ouvir e dizer nos primeiros tempos que fugia agora de nele pensar. E não é pouco, né? Alguém que vai ser ressuscitado. Aliás, alguém que ressuscitou, né? Sob aquele aspecto, Gadara fora excelente. O curioso é que a notícia do milagre não chegara até lá. De modo que meus tios e primos me receberam sem tocar no assunto. Aqui é o seguinte, ele foi passar um tempo na casa dos tios justamente para desanuviar, tinha muita gente atrás dele, enfim, queriam saber detalhes, né? E aí ele foi para uma outra cidade na casa dos tios e os tios não sabiam do milagre, então ignoravam por inteiro. Foi um alívio. Nada falei, mas em Gadara também a conversa eram os milagres e as peregrinações do Messias. Lá, Gadara, uma cidade. Os parentes não sabiam do milagre dele, mas sabiam dos outros milagres que Jesus Cristo tinha feito, né? A fama estava grande. O meu tio Marcos recusava-se a aceitar o Salvador, influenciado pelo chefe da sinagoga local, que lhe votava ódio de morte. Desde que se perdera com permissão de Jesus toda uma infinita manada de porcos no lago de Genezaré, ao expulsar a legião que atormentava um infeliz endemoniado, o mestre consentira que eles entrassem nos porcos e com os porcos se precipitaram na água. Aqui é aquela passagem bíblica que Jesus tirando expulsando demônios, né, de uma pessoa, jogou esses espíritos imundos e maus nos porcos. E esses porcos acabaram se matando porque se jogaram, acho que numa água, num mar, uma coisa assim. O dono dos porcos aqui não gostou muito, né? Quer curar um endemoniado? Tudo bem, eu aceito, é uma obra, mas precisa prejudicar um pobre criador que não faz mal a ninguém? Perguntava o rabino. Meu tio concordava. Tens toda a razão. Se não fossem umas ovelhas que lhe restaram, teu sobrinho Ezequiel e os seus filhos estariam morrendo de fome. E que vantagem havia para os tais demônios em entrar nos porcos que iam morrer nas águas, e nos quais nem sequer poderiam continuar grunhindo e roncando? Vendo a irritação do rabino, veio-me muito claro um pensamento talvez mal, talvez mal. Eu não seria sócio do sobrinho na criação rendosa dos porcos? E arrisquei uma pergunta. Mas não seria a destruição dos porcos um merecido castigo? Castigo? Escandalizou-se o rabino. Seria justo que um filho de Israel se dedique à criação de um animal imundo, que a lei proscreveu da nossa mesa, induzindo outros ao pecado? Aqui é uma questão interessante que ele colocou. Falou: você está produzindo porcos, mas os porcos são proibidos aqui. Ele não fez valer a lei do Moisés? O rabino, pelo jeito, não esperava tão engenhosa pergunta da parte de um rapazinho de Betânia que mal frequentava a sinagoga. Mas Ezequiel só vendia os porcos aos gentios. E é justo induzir outros, mesmo gentios, a comer carne de animais condenados por Deus? Lembrai-vos que as ovelhas ficaram. Meu tio olhou-me com uma certa admiração. O rabino irritou-se. Mas nós não temos nada com o destino dos gentios. O eleito somos nós, os outros que se danem. Essa é a diferença dos ensinamentos de Jesus, disse eu com uma firmeza que não esperava de mim.
É por isso, entre outras razões, que os sacerdotes o condenam. Ele não faz acepção de pessoas. Ama até o próximo como a ti mesmo. O próximo para ele são todos os homens. É o publicano, a meretriz. Eu não disse a gentalha. É o leproso, o centurião romano, curou a filha de uma mulher cananeia, mostrou que um samaritano pode ser mais próximo que um descendente de Davi. Ele é apenas amor, apenas impostura. Rugiu o rabino, perdendo-se nas barbas. Todos os seus milagres são falsos. É exagero essa afirmação, rabino, comentou meu tio Marcos. Alguns são evidentemente inegáveis. Tudo embromação, tudo armado. O resto é o povo que completa com a sua imaginação prodígios do ouvir dizer. E ele não tem poder nenhum, ele não faz nada. Então, não deve ter culpa do que aconteceu aos porcos do seu parente Ezequiel. Mais respeito, menino. Calei-me. É porque ele puxou um assunto interessante. Se o cara tá dizendo que é tudo embromação, que ele não faz milagre patavina nenhuma, então qual é a responsabilidade dele nos porcos se jogando lá quando ele diz a respeito dos espíritos imundos que estavam nos porcos? Significa que se ele não conseguia fazer milagre, ele não tinha responsabilidade nenhuma pelo, aspas, milagre de tirar o coisa ruim do corpo de alguém e jogar nos porcos, né? É bem interessante. Ele deu um checkmate na conversa, né? Calei-me. Estivemos todos calados por algum tempo. Débora entrou na sala com uma botelha de vinho de tâmaras que era a especialidade de Joana, minha tia, nascida em Betânia, onde não voltava desde o recenseamento de César Augusto. Por isso me receberam tão bem. O vinho delicioso serenou os ânimos, né? Deu uma relaxada. A única verdade sobre o tal Nazareno, disse afinal o rabino, reabastecendo-se do vinho que bebera de um gole. A única verdade incontestável, isso eu verifiquei, é que ele é comilão e beberrão. E adora a canalha. Nunca foi visto na companhia dos escribas, os caras que realmente manjam dos negócios, os sacerdotes, os servos do templo, dos que obedecem e jejum. Consta que até condena o jejum. Porque não se jejua na hora em que o esposo está presente. Pelo que venho notando, disse Marcos, preocupado, vejo que estás muito influenciado por esse intrujão que prega contra a lei e os profetas, viu, menino? Que venha cumprir a lei e os profetas, afirmei com energia. Houve um novo silêncio. Débora permanecera na sala e me olhava com um visível espanto, creio que fascinada. Aquilo me estimulou e, como se as palavras não fossem minhas, comecei a falar. Vai dar bololô para ele, porque ninguém sabe ainda do milagre que aconteceu com ele. Ali, né, naquela cidade. Ele disse, Lázaro disse, Jesus veio apenas cumprir o que as escrituras prometiam. Ele andou por Gadara, ele correu longamente a Galiléia, vós podíeis ter visto. Vós devíeis ter ouvido a sua palavra, é palavra divina, de amor, de paz, de perdão. Nunca em todos os tempos de Israel se disseram palavras tão belas. O que há de maior nele é exatamente o ensino inspirado, a revelação nova, os caminhos que abriu para os homens. Não apenas para Israel, para todas as nações. Para ele não há judeus e gentios, há filhos de Deus. E os gentios são filhos de Deus, do nosso Deus? Exclamou horrorizado o rabino. Nosso! No ensinamento de Jesus é uma palavra muito mais vasta, pode ser usada por todos os homens com relação a Deus, ao nosso Deus, se o soubermos conservar. Aquilo parecia demais para os ouvidos acostumados a outra mensagem, foi recebida em silêncio. O velho rabino apertava nervosamente as filacteras, como se fossem amuletos destinados a protegê-lo dos espíritos maus. Para ele, potestades subalternas subjugavam meu ânimo inexperiente e ditavam palavras que me fluíam nos lábios, aliás, em desacordo com todo o meu modo de ser, muito mais propenso a ouvir do que a falar. E eu teria permanecido no meu silêncio habitual se, depois de uma longa pausa, como se o assunto já estivesse esquecido, não dissesse o rabino no seu tom doutoral.
Olha, a palavra tem sido para os homens, acima de tudo, um instrumento da mentira. A palavra falseia e, acima de tudo, desconduz. Encaminha para o erro e para o mal, faz ver o que não há, afasta do bem, adultera-se de boca em boca. Às vezes começa na verdade e vai aos poucos transformando em mentira. A boca mente mais que os olhos. Os olhos muitas vezes veem errado, mas é a palavra que reproduz e amplia o erro. Se eu vejo à noite um cordeiro, mas imagino, levado pelo terror noturno, que avistei um lobo, meus olhos me enganaram, mas o engano é só meu. Eu saio, entretanto, para os meus amigos e digo e afirmo e juro ter visto um lobo. A mentira agora é dos outros também, que estão acreditando naquela história, né? Não um, vários estão acreditando numa falsidade. Quem ampliou a mentira? A palavra? Meus olhos me enganaram, minha palavra engana os outros, meus olhos só têm poder contra mim. Minha palavra tem poder contra o próximo, para usar uma expressão cara ao tal pregador de Nazaré. Ergueu a cabeça, jogando-a para trás, a barba subiu, ele acariciou satisfeito com o encaminhar do raciocínio os fios grossos, quase brancos. Depois, levando a mão esquerda no pescoço, para o queixo, seus dedos se perderam na barba, gesto como muito seu, atravessando dois ou três o emaranhado e deixando ver as unhas sujas, sorria. Se a palavra do Galileu desvirtua os ensinamentos divinos, é ela também quem faz os seus milagres. Os milagres são de se acreditar na mentira, de divulgar a mentira, enriquecendo-a, muitas vezes de boa fé, com detalhes novos, com exageros criminosos. Sim, os milagres de Jesus são como a sua palavra, apenas mentiras que um povo ignorante vai de boca em boca espalhando pelos descaminhos de Israel. Débora procurava nos meus olhos a resposta. Os olhos enganam, sim, afirmei, enganam muito, mas não enganam todos. E nunca se enganam sempre. E os milagres de Jesus não são um nem dois, nem são escondidos como a lâmpada sob o velador. São à vista de todos, e os meus olhos não estão mentindo, nem os olhos de toda a multidão, quando um paralítico imóvel há muitos anos, ao ouvir a palavra de Jesus, levanta-se e anda e vai da sua para outras aldeias e louva o nome de Jesus. Não podem mentir os olhos que nunca enxergaram e agora veem. A Galiléia de toda a Judéia estão cheias de toda a Galiléia e a Judéia e toda a Judéia estão cheias de olhos que nunca viram. E agora se extasiam diante das flores que antes só conheciam pelo tato e pelo perfume. Marcos, meu tio me olhava assombrado. A pequena Débora me ouvia encantada. O rabino tossia, refugiando-se no seu peito catarroso de velho. Eu vi, eu vi com meus olhos, que podem me enganar muitas vezes, mas nos quais acredito quando vejo uma, duas, 100 vezes, paralíticos andando, cegos, deslumbrados diante do mundo, que estão agora descobrindo, enfermos de todas as doenças, recuperando a saúde, a uma simples palavra do Mestre. Vês? Disse o rabino, voltando-se para Marcos. Ele já os chama de mestre. Mestre, sim, pela palavra. Palavra que os feitos confirmam. Só de uma vez eu acompanhava seus discípulos, assisti à cura total de 10 leprosos. Ouvi falar nessa cura, afirmou meu tio. O rabino ficou impassível. Eu vi, meu tio, foi algo maravilhoso. Ficaram em segundos completamente limpos. O rabino fez um gesto vago de incredulidade. Débora confirmou. Havia a alguns estádios de Gadara, então a uma certa distância daquela cidade, um homem que se dizia curado da lepra por Jesus. Muitos diziam que não tinha sido Jesus, mas ninguém negava que estivesse curado. Mas os sinais que ele tem dado não são apenas esses, não são apenas curas. Até mortos Jesus tem recuperado, tem trazido à vida. Eu, eu, eu vi. Quase que ele disse que ele foi ressuscitado. A essas palavras o rabino perdeu a paciência. Ergueu-se
trêmulo de raiva. Essa não, meu filho. Vamos acreditar, vamos mentir, vamos ser idiotas, mas assim, tanto assim, não. Morto, não. Ressurreição, não. Isso já ultrapassa todos os limites, já é pouca vergonha. E com um gesto se afastou. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, Onésimo, que a tua mão não trema ao registrar estas palavras. Eu, Lázaro, que aqui estou, deixei que o rabino se afastasse na sua cegueira, sem correr-lhe atrás e dizer que eu era a viva confirmação do que acabava de dizer. E continuei sem falar diante do meu tio e da minha prima Débora, cujos olhos esperavam ansiosos a minha palavra. Quer dizer, ele não confirmou, perdeu uma chance e está arrependido por isso, como se ele não tivesse uma obrigação de dizer que Cristo, que Jesus fez os milagres, e a chance, a oportunidade passou perto dele e ele não disse nada, né? Então, é isto. Digamos que ele está assim ainda muito angustiado, né? Angustiado por essa necessidade de falar, com medo de dizer e ao mesmo tempo devendo um favor para o mestre, né? Favor entre aspas, mas devendo ser ele um instrumento também para dizer que o mestre fez milagres. Valeu? Legal, vamos parando por aqui. Fique de olho, fique esperto e também, fique tranquilo e esperta. Já já eu volto com o capítulo 19 e estou na página 34, gente. Estamos caminhando, devo estar no meio do livro já. Muito legal, né? Muito interessante. Até mais. Tchau, tchau.